Quando os astronautas da Estação Espacial Internacional abriram o compartimento de exercícios em uma manhã aparentemente comum de 2019, eles encontraram algo que não deveria estar ali. Manchas escuras espalhadas pela parede metálica, formando padrões orgânicos impossíveis de ignorar. Mofo, a 400 quilômetros acima da superfície terrestre, em um ambiente controlado, onde cada molécula de ar é filtrada e cada superfície é esterilizada com protocolos militares, a vida havia encontrado um caminho. Mas a verdadeira questão que manteve cientistas acordados nas semanas seguintes não era como o mofo chegou até lá, e sim o que aquela descoberta revelava sobre algo muito maior. A própria origem da vida em nosso planeta, e talvez em todo o universo conhecido. A maioria das pessoas acredita que entende como a vida surgiu na Terra. Aprendemos nos livros escolares uma narrativa limpa e organizada. Moléculas simples se combinaram nos oceanos primordiais. Formaram aminoácidos, depois proteínas, eventualmente células primitivas, e assim começou a jornada evolutiva que nos trouxe até aqui. É uma história confortável, linear, que faz sentido para a nossa mente humana, que busca padrões e sequências lógicas. Mas os astrobiólogos que realmente estudam a origem da vida trabalham com uma realidade muito mais perturbadora e fascinante. Eles sabem que existe uma possibilidade científica concreta, fundamentada em décadas de pesquisa e observações astronômicas, de que a vida não começou aqui, de que os primeiros organismos vivos do planeta Terra podem ter sido visitantes cósmicos, viajantes interplanetários que cruzaram o vazio gelado do espaço por milhares de anos antes de encontrar um lar hospitaleiro em nosso mundo jovem. Essa teoria tem um nome que soa como ficção científica, mas é ciência rigorosa: panspermia. E existe uma variante ainda mais específica, a litopanspermia, onde o prefixo grego lito significa rocha. A ideia é simultaneamente simples e revolucionária. Quando um asteroide massivo colide com um planeta que abriga vida, o impacto é tão violento que fragmentos da superfície são arremessados para o espaço a velocidades que superam a gravidade planetária. Se aquele planeta está repleto de vida microbiana, como a Terra está hoje, então os pedaços de rocha que escapam carregam passageiros clandestinos nas fissuras microscópicas, nos poros minerais, nas cavidades que a erosão criou ao longo de milhões de anos. Esses fragmentos rochosos se tornam naves espaciais naturais, cruzando as órbitas planetárias durante séculos ou milênios, expostos a condições que fariam qualquer ser humano morrer em segundos. Mas existe um detalhe que poucos fora da comunidade científica compreendem verdadeiramente, um aspecto da evolução que transforma completamente a forma como devemos pensar sobre vida espacial. A maioria das pessoas imagina que organismos se adaptam aos ambientes que enfrentam, como se a evolução fosse um processo consciente e intencional. A realidade é muito mais brutal e elegante. Nenhum organismo individual se adapta a nada. Você nasce com as características genéticas que seus pais lhe transmitiram, e ou essas características permitem que você sobreviva às condições ambientais que encontra, ou não. Não existe meio termo, não existe força de vontade, não existe tentativa. A evolução não é um professor paciente que dá várias chances. É um filtro implacável que permite a passagem apenas daqueles que já possuem as ferramentas corretas de sobrevivência. Imagine agora o que isso significa para um grupo de esporos de mofo lançados ao espaço dentro de uma rocha marciana após um impacto cataclísmico. A vasta maioria simplesmente morre. A radiação ultravioleta do Sol, que na Terra é bloqueada pela camada de ozônio que envolve nosso planeta como um cobertor protetor invisível, penetra cada célula daqueles micro-organismos desprotegidos. Os raios cósmicos galácticos, partículas subatômicas aceleradas a velocidades próximas à da luz, por explosões de supernovas distantes, atravessam o DNA como balas microscópicas, despedaçando as delicadas hélices duplas que codificam as instruções da vida. A temperatura oscila entre 270 graus Celsius negativos, na sombra perpétua do espaço, e temperaturas escaldantes,
quando a rocha gira para enfrentar o Sol sem a mediação de uma atmosfera. Não existe água líquida, não existe atmosfera, não existe proteção magnética. É um ambiente de morte. Mas aqui está o que transforma essa história de apocalipse microscópico em algo extraordinário. Entre milhões ou bilhões de esporos que morrem, alguns sobrevivem. Não porque decidem sobreviver, não porque tentam mais forte, mas porque a loteria genética lhes deu, por puro acaso, a combinação exata de características moleculares necessárias para resistir ao impossível. Talvez suas paredes celulares tenham uma composição química ligeiramente diferente. Talvez seus mecanismos de reparo de DNA sejam marginalmente mais eficientes. Talvez entrem em um estado de animação suspensa tão profundo que o metabolismo simplesmente para, transformando-os em cápsulas de vida potencial, esperando o momento certo para despertar. E quando essa rocha eventualmente cai em um planeta com água, atmosfera e temperatura adequada, esses sobreviventes impossíveis carregam consigo algo que a maioria das pessoas não percebe. Eles não são mais os mesmos organismos que deixaram seu planeta de origem. Eles são os descendentes evolutivos de uma linhagem que passou pelo filtro mais severo que a natureza pode criar. Mas existe uma descoberta recente que transformou essa teoria de possibilidade distante em probabilidade perturbadora. E essa descoberta aconteceu não em algum observatório remoto ou laboratório de astrobiologia de elite, mas em um lugar muito mais próximo e muito mais inesperado. O que uma equipe de cientistas portugueses descobriu quando submeteu esporos de mofo comum às condições exatas do espaço interplanetário vai mudar completamente a forma como você pensa sobre aquelas manchas escuras que aparecem no canto úmido do seu banheiro. Que a implicação dessa descoberta para a origem da vida na Terra é algo que ainda está sendo debatido nos corredores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos e nos laboratórios de astrobiologia da Universidade de São Paulo. Porque se estiverem corretos sobre o que os dados estão mostrando, então talvez todos nós sejamos, em um sentido muito literal e nada poético, marcianos. Para entender por que a descoberta de mofo na Estação Espacial Internacional importa tanto, precisamos primeiro compreender exatamente onde essa estação está e o que isso significa em termos de proteção contra as forças destrutivas do espaço. Quando você pega um globo escolar comum, aqueles que têm talvez 30 centímetros de diâmetro, e tenta representar a altitude orbital da ISS na mesma escala, você está falando de aproximadamente 1 centímetro acima da superfície plástica. Isso mesmo, 1 centímetro. Se a Terra fosse do tamanho daquele globo que você tinha na sala de aula, a Estação Espacial Internacional estaria orbitando a uma altura equivalente a 4/10 de uma polegada, menos que a espessura de 3 moedas de R$1 empilhadas. Essa proximidade relativa tem implicações profundas que a maioria das pessoas não considera quando vê aquelas imagens dramáticas de astronautas flutuando em ambiente de microgravidade. A Terra não é apenas uma bola de rocha e água girando no vazio. Nosso planeta é envolto por camadas concêntricas de proteção invisível, que tornam a vida possível em sua superfície. A primeira e mais famosa é a camada de ozônio, localizada principalmente entre 15 e 35 quilômetros de altitude na estratosfera. Ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio ligados em uma configuração angular. E essa geometria molecular específica lhe confere uma propriedade notável. Ela absorve radiação ultravioleta de alta energia emitida pelo Sol. Quando um fóton ultravioleta atinge uma molécula de ozônio, a energia é absorvida e um dos átomos de oxigênio é expelido, quebrando a molécula. A energia radiante se converte em energia cinética, o movimento físico daquele átomo de oxigênio sendo arremessado. Esse processo simples, repetido trilhões de vezes por segundo em toda a estratosfera, cria um escudo invisível que bloqueia mais de 99% da radiação ultravioleta B e praticamente toda a radiação ultravioleta C, que de outra forma esterilizaria a superfície do planeta. Mas a Estação Espacial Internacional
orbita a uma altitude entre 380 e 420 quilômetros, muito acima da camada de ozônio. Os astronautas não têm proteção atmosférica. Porém, e aqui está um detalhe crucial que transforma completamente nossa compreensão do experimento do mofo espacial, eles ainda têm outra forma de proteção: o campo magnético terrestre. A Terra funciona como um ímã gigantesco, com seu núcleo externo de ferro líquido, girando e gerando um campo magnético que se estende por dezenas de milhares de quilômetros no espaço, criando uma região chamada magnetosfera. Esse campo invisível desvia partículas carregadas do vento solar e raios cósmicos, canalizando-os para os polos onde criam as auroras boreais e austrais. A ISS, apesar de estar acima da atmosfera, ainda está bem dentro dessa bolha protetora magnética. Agora imagine o contraste. Imagine um esporo de mofo não na ISS, mas em uma rocha viajando entre Marte e a Terra, completamente exposta ao ambiente interplanetário real, sem campo magnético, sem atmosfera, sem a estrutura metálica de uma estação espacial fornecendo qualquer grau de blindagem. Esse é o cenário que a doutora Marta Cortesão, pesquisadora da Universidade do Porto, em Portugal, decidiu replicar em seu laboratório quando começou a investigar se a vida poderia realmente sobreviver à jornada entre planetas. Enquanto a maioria das pessoas assume que micro-organismos morreriam instantaneamente no vácuo do espaço, Cortesão e sua equipe sabiam que a questão nunca havia sido testada adequadamente com os organismos mais resistentes que conhecemos na Terra. A escolha do mofo como organismo de teste não foi aleatória. Fungos, particularmente os que produzem esporos, estão entre as formas de vida mais resilientes e adaptáveis que existem. Eles crescem em praticamente qualquer ambiente terrestre, onde existe uma fonte mínima de carbono orgânico e alguma umidade ocasional. Você encontra mofo em cavernas profundas, onde nunca chega a luz solar, nos picos das montanhas mais altas, nas regiões áridas dos desertos, nas florestas tropicais encharcadas, no Ártico congelado, nos porões úmidos das casas brasileiras durante a estação chuvosa, atrás do papel de parede antigo das construções coloniais em Ouro Preto, nos cantos dos banheiros de apartamentos em São Paulo, onde a ventilação é insuficiente. Municípios em todo o Brasil exigem inspeções específicas para mofo antes que um imóvel possa ser financiado, porque as infestações podem comprometer estruturalmente uma edificação e representar sérios riscos à saúde respiratória dos moradores. Mas a descoberta mais surpreendente sobre mofo não veio de casas terrestres, veio do espaço. Em 2016, astronautas na ISS notaram manchas escuras crescendo na área de exercícios da estação. Análises posteriores confirmaram: mofo crescendo ativamente em órbita. A implicação imediata foi óbvia e perturbadora. Alguém havia carregado esporos de mofo para o espaço, provavelmente sem saber, talvez em equipamento não completamente esterilizado, talvez em roupas, talvez até na pele ou cabelo de algum tripulante. Uma vez na estação, encontrando um ambiente úmido na área onde os astronautas suavam durante os exercícios, em condições de microgravidade que ninguém havia previsto como favoráveis ao crescimento fúngico, o mofo simplesmente fez o que mofo sempre faz: sobreviveu e se reproduziu. Essa descoberta levantou uma questão que mantém especialistas em proteção planetária acordados à noite. Se mofo pode sobreviver acidentalmente na ISS, que ainda tem proteção do campo magnético terrestre e está a apenas 400 quilômetros de casa, o que acontece quando enviamos sondas para Marte, para as luas de Júpiter, para os asteroides? Os protocolos de esterilização da NASA e da Agência Espacial Europeia são rigorosos, envolvendo exposição a peróxido de hidrogênio vaporizado, radiação ultravioleta, calor seco a temperaturas que esterilizariam qualquer instrumento médico terrestre. Mas se esporos de mofo podem sobreviver até isso e viajar escondidos nos componentes eletrônicos de uma sonda espacial, então estamos inadvertidamente espalhando vida terrestre por todo o sistema solar. A doutora Cortesão decidiu ir além das especulações. Ela queria números concretos.
Quanta radiação um esporo de mofo pode realmente tolerar? Não a radiação moderada dentro da ISS, mas a radiação letal do espaço profundo e da superfície marciana. Ela coletou amostras de esporos de várias espécies de fungos comuns, incluindo Aspergillus e Penicillium, tipos que qualquer brasileiro que já encontrou mofo em casa reconheceria. Esses esporos foram então submetidos a doses crescentes de radiação ionizante, medidas em unidades chamadas grays, onde um gray representa a absorção de 1 joule de energia radiante por quilograma de material biológico. Para referência, 5 grays de radiação gama mataria um ser humano em questão de dias através da destruição completa da medula óssea e do sistema gastrointestinal. 10 grays causaria morte em horas por colapso neurológico. Os esporos de mofo sobreviveram a doses superiores a 1000 grays. Alguns resistiram a exposições de 5000 grays. Isso representa radiação 100 a 1000 vezes mais intensa do que a dose letal para humanos. Mas o experimento mais revelador ainda estava por vir, e quando os resultados foram publicados em 2020, em um artigo científico que enviou ondas de choque pela comunidade de astrobiologia, uma pergunta começou a ecoar nos laboratórios de pesquisa do Observatório Nacional no Rio de Janeiro e nas salas de conferência do INPE. E se a resistência extrema do mofo à radiação não evoluiu na Terra? E se essa capacidade de sobreviver no vácuo letal do espaço, de resistir à radiação que deveria despedaçar qualquer molécula orgânica, de permanecer viável por séculos sem água ou nutrientes, não for uma característica que desenvolveu na umidade dos porões terrestres, mas sim uma herança de uma jornada muito mais antiga através do cosmos? A resposta a essa pergunta estava escondida em um detalhe experimental que Cortesão descobriu quase por acaso e que mudaria completamente nossa compreensão, não apenas sobre mofo, mas sobre a própria possibilidade de vida viajar entre mundos. O detalhe que transformou o experimento de Marta Cortesão de uma curiosidade científica em evidência potencial de panspermia estava nos dados de sobrevivência comparativa. Quando ela e sua equipe irradiaram esporos de mofo em condições normais de laboratório, ou seja, na presença de ar atmosférico com 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e traços de outros gases, uma porcentagem dos esporos sobreviveu mesmo a doses massivas de radiação. Isso por si só já era impressionante e confirmava que mofo é incrivelmente resistente. Mas então eles repetiram o experimento em uma câmara de vácuo, simulando as condições do espaço interplanetário, onde não existe atmosfera alguma. A expectativa lógica seria que a taxa de sobrevivência caísse, porque afinal os esporos estariam enfrentando não apenas radiação letal, mas também vácuo absoluto, ausência total de pressão atmosférica, que poderia romper membranas celulares e causar o que os biólogos chamam de lise celular. A taxa de sobrevivência aumentou significativamente. Os esporos de mofo sobreviveram melhor no vácuo do espaço do que no ar terrestre. Deixe essa informação assentar por um momento, porque suas implicações são profundas e perturbadoras. Um organismo que evoluiu supostamente na Terra, onde sempre existiu atmosfera, oxigênio, pressão, demonstra maior resistência a condições espaciais letais quando exposto ao vácuo do que quando exposto ao ar do seu próprio planeta natal. Isso é exatamente o oposto do que você esperaria se a evolução desse organismo tivesse ocorrido inteiramente em ambiente terrestre. É como descobrir que um peixe da Amazônia nada melhor em ácido sulfúrico do que no Rio Negro, ou que uma planta do Cerrado cresce mais vigorosa em superfície lunar do que no solo de Minas Gerais. Não faz sentido evolutivo, a menos que a história evolutiva desse organismo inclua capítulos que não aconteceram aqui. Enquanto os cientistas brasileiros no Laboratório Nacional de Astrofísica em Itajubá analisavam as implicações dessas descobertas, uma segunda linha de evidência começava a emergir de estudos genéticos. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sequenciaram genomas completos de várias espécies de fungos formadores de esporos e fizeram comparações com bactérias, plantas e animais. O que encontraram
foi uma coleção surpreendente de genes que não têm análogos óbvios em outros organismos terrestres, genes que codificam para proteínas especializadas na reparação de DNA danificado por radiação, na formação de cápsulas protetoras extremamente resistentes, na entrada em estados de dormência tão profundos que o metabolismo se reduz a praticamente zero. Esses não são genes que você esperaria encontrar em organismos que evoluíram em ambientes úmidos e protegidos da superfície terrestre. A explicação ortodoxa é que esses genes evoluíram como resposta a condições extremas ocasionais na Terra. Talvez períodos de seca severa, talvez exposição à radiação solar intensa em altitudes elevadas, talvez como mecanismo de sobrevivência durante os invernos glaciais que periodicamente cobrem partes do planeta. Mas a explicação alternativa, aquela que poucos cientistas ousam articular publicamente, porque soa muito especulativa e pode prejudicar carreiras acadêmicas, é que esses genes são relíquias de uma jornada muito mais longa. Que talvez os ancestrais dos fungos modernos realmente viajaram através do espaço interplanetário, que a pressão seletiva brutal dessa jornada filtrou todas as linhagens, exceto aquelas que possuíam, por acaso, a combinação exata de características necessárias para sobreviver radiação solar sem mediação atmosférica, vácuo absoluto, temperaturas que oscilam centenas de graus e séculos de desidratação total. Se isso parece ficção científica, considere o que sabemos sobre troca de material rochoso entre planetas em nosso próprio sistema solar. Cientistas identificaram inequivocamente mais de 200 meteoritos encontrados na Antártida e em outros locais ao redor do mundo que se originaram em Marte. Sabemos que são marcianos porque a composição química e isotópica desses fragmentos rochosos corresponde exatamente às medições feitas por sondas na superfície marciana e não corresponde a nada formado na Terra ou na Lua. Esses meteoritos marcianos foram ejetados da superfície do planeta vermelho. Por impactos de asteroides, viajaram pelo espaço durante períodos que variam de milhares a milhões de anos e eventualmente caíram na Terra. Se rochas podem fazer essa jornada, vida microscópica escondida dentro dessas rochas também pode. Não é especulação, é física básica e observação direta. Mais intrigante ainda, cálculos orbitais mostram que a transferência de material de Marte para a Terra é significativamente mais provável do que o caminho inverso, porque Marte tem gravidade menor e está mais distante do Sol, tornando mais fácil para fragmentos ejetados de Marte alcançarem velocidades de escape, e mais provável que suas órbitas eventualmente cruzem a órbita terrestre. Estima-se que durante os primeiros bilhões de anos do Sistema Solar, quando impactos de asteroides eram muito mais frequentes, toneladas de material marciano podem ter caído na Terra jovem a cada ano. Se Marte teve vida microbiana naquele período, quando ainda possuía uma atmosfera mais densa e água líquida em sua superfície, como evidências geológicas sugerem, então bilhões de esporos marcianos podem ter chegado aqui bem no momento crítico, quando a Terra estava se tornando habitável. Aqui está onde a narrativa se torna ainda mais extraordinária. A Terra primitiva, há cerca de 4 bilhões de anos, era um lugar genuinamente infernal. A superfície era bombardeada constantemente por asteroides remanescentes da formação do Sistema Solar. Os oceanos eram ácidos e ferventes. A atmosfera não tinha oxigênio livre, sendo composta principalmente de vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio e compostos de enxofre, que tornariam o ar irrespirável para qualquer forma de vida moderna. Radiação ultravioleta do Sol jovem banhava a superfície sem a proteção de uma camada de ozônio que só se formaria 1 bilhão de anos depois. Em teoria, química pré-biótica poderia eventualmente produzir as primeiras formas de vida nessas condições hostis, mas o processo seria lento e probabilístico, exigindo bilhões de combinações moleculares aleatórias, até que, por puro acaso, surgisse uma que pudesse se autorreplicar. Enquanto isso, Marte estava potencialmente em condições muito mais favoráveis para a origem da vida.
Menor e mais distante do Sol, o planeta vermelho esfriou mais rapidamente após sua formação. Evidências geológicas das sondas Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance confirmam que Marte antigo tinha lagos, rios, talvez até um oceano cobrindo boa parte do hemisfério norte. A atmosfera era mais densa, criando efeito estufa suficiente para manter água líquida estável. As condições químicas eram ideais para a formação de moléculas orgânicas complexas. Se a vida surgiu primeiro em Marte e só depois migrou para a Terra via meteoritos, isso resolveria um enigma que incomoda Origin of Life Researchers. Por que a vida apareceu tão rápida na Terra? Os fósseis mais antigos que temos, estruturas microbianas chamadas estromatólitos encontrados na Austrália, têm 5 bilhões de anos. Mas a Terra só se tornou minimamente habitável há cerca de 4 bilhões de anos. Isso deixa apenas 500 milhões de anos para que química inorgânica produzisse vida complexa o suficiente para formar colônias microbianas visíveis geologicamente. Na escala da evolução química, isso é um piscar de olhos, mas e se a vida não começou do zero na Terra? E se os primeiros organismos chegaram aqui já prontos, já evoluídos, já portadores de toda a maquinaria genética e bioquímica necessária para se reproduzir e colonizar um novo mundo? Então aquela janela de tempo deixa de ser um problema, porque a evolução aconteceu em outro lugar durante um período muito mais longo, e a Terra simplesmente herdou o resultado. Agora você pode estar pensando, isso tudo é muito interessante como especulação científica, mas existe alguma maneira de realmente testar se organismos terrestres como mofo têm origem extraterrestre? A resposta é sim. E os testes estão acontecendo neste exato momento em laboratórios no Brasil e ao redor do mundo. Se você está fascinado por esse universo que não para de nos surpreender com revelações que desafiam tudo o que achávamos saber sobre nossa própria origem, se inscreva no canal e deixe um comentário contando qual mistério cósmico mais te intriga. Estamos apenas começando a desvendar uma das questões mais profundas que a humanidade pode fazer: de onde realmente viemos? E a resposta pode estar escondida nas manchas escuras que você esfrega da parede do banheiro sem pensar duas vezes. O método mais direto para determinar se um organismo tem origem terrestre ou extraterrestre seria comparar seu DNA com o de todos os outros seres vivos na Terra e procurar por diferenças fundamentais. Todos os organismos terrestres conhecidos usam o mesmo código genético básico, as mesmas 21 aminoácidos para construir proteínas, as mesmas moléculas de DNA e RNA para armazenar e transmitir informação genética. Essa universalidade é uma das evidências mais fortes de que toda a vida na Terra descende de um único ancestral comum, um organismo primordial que viveu há bilhões de anos e do qual todos nós, desde bactérias até baleias azuis e sequoias gigantes, somos descendentes. Se mofo viesse de Marte, você esperaria encontrar diferenças fundamentais nessa bioquímica básica. Talvez aminoácidos adicionais, talvez uma estrutura de DNA ligeiramente diferente, talvez enzimas que funcionam de maneiras que nunca vemos em organismos terrestres. O problema é que mesmo se mofo originalmente veio de Marte, bilhões de anos de evolução subsequente na Terra teriam moldado sua genética e bioquímica para se conformar às condições terrestres. A seleção natural teria favorecido qualquer mutação que tornasse esses organismos marcianos mais compatíveis com o ambiente terrestre, apagando gradualmente as diferenças originais. É como tentar identificar de onde veio uma família que migrou para o Brasil há 300 anos. Depois de 12 gerações falando português, comendo feijoada, vivendo sob o sol tropical, muitas das características distintivas da população de origem já se diluíram ou desapareceram completamente. O mesmo princípio se aplica a micro-organismos marcianos que tiveram bilhões de anos para se tornar terrestres. Mas existe uma segunda abordagem, mais sutil e potencialmente mais reveladora. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, trabalhando em colaboração com colegas da Agência Espacial Europeia, estão analisando não o DNA do mofo em si,
mas os padrões de mutação e reparo de DNA quando esses organismos são expostos à radiação espacial. A lógica é engenhosa. Se mofo evoluiu inteiramente na Terra, seus mecanismos de reparo de DNA devem ter evoluído para lidar com o tipo e intensidade de radiação encontrada na superfície terrestre sob proteção atmosférica. Mas se mofo tem ancestrais que sobreviveram jornadas espaciais interplanetárias, seus mecanismos de reparo de DNA deveriam mostrar adaptações específicas para tipos de dano que simplesmente não ocorrem em ambientes terrestres normais. Quando você irradia esporos de mofo com raios cósmicos galácticos, que são núcleos atômicos acelerados a 99% da velocidade da luz, e que raramente atingem a superfície terrestre porque são defletidos pelo campo magnético e absorvidos pela atmosfera, e observa que esses esporos têm enzimas especializadas perfeitamente adaptadas para reparar exatamente o tipo de dano que esse tipo específico de radiação causa. Isso sugere fortemente que a pressão evolutiva que produziu essas enzimas não veio de condições terrestres. Para entender completamente por que a descoberta do mofo espacial é tão revolucionária, precisamos mergulhar mais fundo nos mecanismos específicos que permitem que esporos sobrevivam ao impossível. A biologia molecular dos últimos 20 anos revelou que esporos de fungos não são simplesmente células em estado de dormência, esperando pacientemente por condições melhores como um urso em hibernação. Eles são máquinas de sobrevivência extraordinariamente sofisticadas, construídas em níveis molecular e estrutural, com redundâncias e sistemas de proteção que parecem excessivos para qualquer ambiente terrestre conhecido. É como descobrir que seu carro econômico básico, que você usa para ir ao supermercado, na verdade, tem blindagem de tanque militar, sistema de refrigeração projetado para operar em Vênus e pneus que funcionam no vácuo lunar. Você começaria a se perguntar, por que toda essa engenharia para um trajeto simples pela cidade? A parede celular de um esporo de fungo típico tem até 8 camadas distintas, cada uma com composição química e função específica. A camada mais externa contém melanina, o mesmo pigmento que dá cor à pele humana, e nos protege parcialmente da radiação ultravioleta quando bronzeamos. Mas a melanina nos esporos de fungo é estruturalmente diferente e muito mais densa, formando uma casca molecular que absorve e dissipa radiação eletromagnética em um espectro muito mais amplo do que a melanina humana. Estudos conduzidos no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostraram que essa melanina fúngica pode absorver até 95% da radiação incidente em comprimentos de onda que vão desde ultravioleta profundo até raios-x suaves. Isso não é proteção contra um dia ensolarado na praia de Copacabana. Isso é blindagem contra condições que só existem no espaço profundo ou na superfície de planetas sem atmosfera. Sob essa camada de melanina estão várias camadas de quitina, um polissacarídeo estrutural extremamente resistente, que também é o principal componente do exoesqueleto de insetos e crustáceos. A quitina forma uma malha molecular tão densamente entrelaçada que moléculas de água mal conseguem penetrar, criando desidratação extrema dentro do esporo. Pode parecer contraproducente criar uma célula deliberadamente desidratada, mas existe um motivo brilhante. Água é um dos principais mediadores de dano radiativo em células vivas. Quando radiação ionizante atravessa uma célula, ela não danifica o DNA diretamente na maioria dos casos. Em vez disso, ela quebra moléculas de água em radicais livres altamente reativos, fragmentos moleculares com elétrons desemparelhados que então atacam o DNA, proteínas e membranas celulares. Se você remove a água, remove o intermediário que amplifica o dano radiativo. Esporos de fungo em seu estado desidratado podem conter apenas 5% do volume de água de uma célula ativa normal. É como colocar seus pertences valiosos em um cofre à prova de fogo antes de um incêndio. Mas a verdadeira genialidade da arquitetura do esporo está no tratamento do material genético. O DNA dentro de um esporo não existe na forma relaxada e acessível que você encontra em células normalmente ativas.
Ele é compactado com proteínas especiais, chamadas histonas, em uma estrutura tão densamente empacotada que seria impossível ler os genes ou executar qualquer função metabólica normal. Essa compactação serve duplo propósito. Primeiro, aumenta dramaticamente a resistência física do DNA a quebras causadas por radiação, porque as moléculas estão tão firmemente embaladas que radiação incidente tem menos chance de causar rupturas nas ligações químicas. Segundo, múltiplas cópias do genoma são armazenadas em paralelo, criando redundância informacional. Se radiação danificar uma cópia do cromossomo, enzimas de reparo podem usar as cópias intactas como template para reconstruir a sequência original. E aqui chegamos ao aspecto mais extraordinário. Os mecanismos de reparo de DNA em esporos de fungo incluem não um, não dois, mas pelo menos 5 sistemas distintos e independentes, cada um especializado em reconhecer e corrigir um tipo específico de dano molecular. Existe um sistema que detecta quebras de fita simples e acela, outro que reconhece quebras de fita dupla, as mais devastadoras porque significam que o cromossomo literalmente se partiu em 2, e recruta enzimas especializadas que literalmente costura as pontas de volta juntas. Um terceiro sistema identifica bases nitrogenadas que foram quimicamente modificadas por radiação e as recorta, substituindo-as por bases corretas. Um quarto patrulha procurando por dímeros de timina, um tipo específico de dano causado por radiação ultravioleta, onde 2 bases adjacentes se fundem incorretamente. Um quinto sistema funciona como última linha de defesa, escaneando o genoma inteiro, em busca de qualquer anormalidade estrutural que os outros sistemas possam ter perdido. Quando pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais compararam a sofisticação e diversidade desses sistemas de reparo em fungos com os encontrados em outros organismos terrestres, descobriram algo surpreendente. Bactérias que vivem em ambientes de alta radiação natural na Terra, como as que habitam as paredes dos reatores nucleares ou as encontradas nos depósitos de urânio natural de Oklo, no Gabão, têm 2 ou 3 sistemas de reparo de DNA robustos. Humanos, com toda a nossa complexidade genômica, temos 4 sistemas principais. Fungos formadores de esporos têm 5 ou mais, alguns ainda sendo descobertos e caracterizados. Por que um organismo que evoluiu em ambientes terrestres úmidos e protegidos precisaria de mais sistemas de reparo de DNA do que uma bactéria que literalmente evoluiu dentro de um reator nuclear natural? A resposta ortodoxa é que essa redundância evoluiu para permitir que esporos sobrevivessem em períodos ocasionais de seca e exposição ao sol em locais desprotegidos. Mas a hipótese alternativa é que essa bateria de sistemas de reparo é herança de uma linhagem evolutiva que enfrentou níveis de radiação que simplesmente não existem em qualquer ambiente terrestre acessível. Considere também o fenômeno da anidrobiose, a capacidade de entrar em um estado de vida suspensa, com praticamente nenhuma atividade metabólica. Esporos de fungo podem permanecer viáveis por décadas, talvez séculos, em condições favoráveis de armazenamento. Existe documentação de esporos recuperados de manuscritos antigos, preservados em bibliotecas europeias, alguns com mais de 400 anos, que, quando colocados em meio de cultura úmido, simplesmente despertaram e começaram a crescer como se nada tivesse acontecido. 4 séculos sem água, sem nutrientes, sem executar uma única reação metabólica, e ainda assim toda a maquinaria molecular permaneceu intacta e funcional, pronta para reativar no momento adequado. Isso não é hibernação no sentido biológico comum. Isso é suspensão tão profunda que a distinção entre vivo e não vivo se torna filosoficamente nebulosa. Mas aqui está o que poucos percebem. Mesmo 400 anos é nada comparado com as escalas de tempo envolvidas em transferência interplanetária de vida. Cálculos orbitais mostram que uma rocha ejetada de Marte leva em média 5 milhões de anos para cair na Terra, com alguns fragmentos podendo permanecer em órbitas solares por centenas de milhões de anos antes de eventualmente colidir com nosso planeta. 5 milhões de anos sem água. 5 milhões de anos
exposto à radiação cósmica contínua. 5 milhões de anos oscilando entre frio abissal e calor quando passa perto do Sol. Nenhum experimento em laboratório pode testar realisticamente se esporos sobreviveriam a esse tipo de duração, porque 5 milhões de anos excedem toda a história da ciência moderna por um fator de 50 mil. Mas podemos fazer algo mais inteligente. Podemos calcular matematicamente a taxa na qual radiação espacial degrada moléculas orgânicas e projeta quanto dano acumularia ao longo de milhões de anos. Podemos então comparar esse dano projetado com a capacidade de reparo que observamos nos esporos quando os testamos em períodos curtos. O que esses cálculos revelaram? Publicados em uma série de papers entre 2018 e 2023 por equipes internacionais, incluindo colaboradores do Observatório Nacional e do INPE, é que esporos de certas espécies de fungos têm capacidade teórica de reparo suficiente para sobreviver viagens interplanetárias de até 10 milhões de anos, assumindo que estão protegidos dentro de rochas com pelo menos alguns centímetros de espessura que bloqueiam a maior parte da radiação direta. 10 milhões de anos. Deixe esse número ressoar. Se você lançasse um esporo de mofo ao espaço, quando os primeiros hominídeos estavam começando a se diferenciar dos outros grandes primatas na África, quando nossos ancestrais eram criaturas pequenas e peludas que mal começavam a caminhar eretas nas savanas, esse esporo poderia teoricamente ainda estar viável, hoje, se caísse na Terra. A janela temporal para a panspermia não é apenas possível, é enormemente grande. Durante os primeiros bilhões de anos do Sistema Solar, quando Marte tinha água e atmosfera e potencialmente vida, e quando a Terra estava sendo bombardeada por asteroides que ejetavam material marciano em nossa direção a taxas milhares de vezes maiores do que hoje, haveria ampla oportunidade para a transferência de vida microbiana de um planeta para outro. Mas existe uma objeção óbvia que você provavelmente está pensando. Mesmo se esporos sobrevivem no espaço, como eles sobrevivem à reentrada atmosférica. Quando um meteorito entra na atmosfera terrestre, a velocidades de 15 a 25 km por segundo, o atrito com o ar gera temperaturas na superfície que excedem 1.500 graus Celsius. Qualquer coisa orgânica na superfície da rocha seria instantaneamente incinerada. Os filmes de Hollywood nos mostraram meteoritos chegando como bolas de fogo ardentes, e isso está correto. Então, como vida poderia sobreviver? A resposta está em um fenômeno chamado ablação térmica. À medida que um meteorito atravessa a atmosfera em alta velocidade, a superfície externa realmente derrete e vaporiza, mas esse processo de vaporização carrega o calor embora, protegendo o interior da rocha. É o mesmo princípio usado em escudos térmicos de cápsulas espaciais tripuladas. Material ablativo sacrificial queima e evapora, mas o interior permanece relativamente frio. Estudos de meteoritos marcianos encontrados na Antártida confirmaram que, enquanto a superfície dessas rochas mostra clara evidência de aquecimento extremo durante a entrada atmosférica, o interior a apenas alguns centímetros de profundidade nunca excedeu 100 graus Celsius, uma temperatura que muitos esporos de fungo sobrevivem facilmente. De fato, existe um experimento natural que demonstra esse princípio de forma dramática. Em 2000, um meteorito chamado Tagish Lake caiu através de um lago congelado no Canadá, e fragmentos foram recuperados dias depois ainda congelados. Análises mostraram que o interior desse meteorito nunca aqueceu acima de 0 graus Celsius durante toda a reentrada, porque a rocha era altamente porosa e cheia de compostos voláteis que evaporaram rapidamente, criando resfriamento evaporativo tão eficiente que o núcleo permaneceu congelado do espaço até o impacto. Se esse meteorito tivesse carregado vida, essa vida teria sobrevivido não apenas a milhões de anos no espaço, mas também à reentrada atmosférica, chegando à superfície terrestre viável e pronta para colonizar um novo mundo. Agora junte todas essas peças. Esporos de fungo com sistemas de reparo de DNA superdimensionados para os ambientes terrestres onde supostamente evoluíram.
capacidade de entrar em animação suspensa por períodos que excedem qualquer necessidade evolutiva terrestre, resistência aumentada quando expostos ao vácuo espacial versus ar terrestre, melanina estruturalmente otimizada para absorver tipos de radiação que raramente atingem a superfície terrestre, e mecanismos de transferência física entre planetas bem documentados e capazes de proteger organismos microscópicos tanto da radiação espacial quanto do calor de reentrada. Cada peça individualmente pode ter uma explicação alternativa, mas quando você as monta juntas, o quadro que emerge é perturbadoramente consistente com a hipótese de que pelo menos algumas linhagens de fungos terrestres não são nativas deste planeta. A implicação filosófica é profunda e poucos cientistas estão dispostos a articulá-la claramente, mas ela está implícita em cada paper sobre o assunto que você lê nas revistas especializadas. Se mofo veio de Marte, então em um sentido muito literal, não somos uma única árvore da vida isolada neste planeta. Somos parte de uma rede de vida que se espalha por múltiplos mundos, conectados por transportes rochosos naturais através do vácuo do espaço. E se isso é verdade para mofo, poderia ser verdade para outros organismos. A resposta mais surpreendente a essa pergunta está sendo descoberta neste exato momento em laboratórios ao redor do mundo. E o que os dados estão mostrando vai mudar completamente a forma como você pensa sobre a origem não apenas de fungos, mas potencialmente de toda a vida na Terra. A busca por evidências definitivas de panspermia não se limita apenas ao mofo. Nos últimos 10 anos, pesquisadores expandiram dramaticamente o catálogo de organismos terrestres capazes de sobreviver condições espaciais extremas, e o que descobriram desafia fundamentalmente nossa compreensão de onde estão os limites da vida. Existe uma classe inteira de organismos chamados extremófilos, literalmente amantes do extremo, que prosperam em ambientes que deveriam ser completamente hostis à vida baseada em carbono e água, como a conhecemos. Algumas bactérias vivem em fontes termais que fervem a 120 graus Celsius, temperaturas onde proteínas normais se desnaturariam instantaneamente. Outras habitam lagos hipersalinos onde a concentração de sal é 10 vezes maior que a água do mar, condições que desidratariam fatalmente células normais por osmose. Algumas foram encontradas quilômetros abaixo da superfície terrestre em rochas onde não há luz, não há oxigênio e a única fonte de energia vem de reações químicas entre minerais. Mas entre todos os extremófilos, existe um grupo que se destaca como os verdadeiros campeões de sobrevivência. Organismos tão resilientes que alguns cientistas brincam meio seriamente que se uma guerra nuclear esterilizasse a superfície do planeta, esses pequenos seres provavelmente sobreviveriam e herdariam a Terra. São os tardígrados, criaturas microscópicas de 8 patas que parecem pequenos ursos d'água sob microscópio, medindo apenas meio milímetro de comprimento. Pesquisadores brasileiros da Universidade Estadual de Campinas identificaram várias espécies de tardígrados em amostras de musgo coletadas na Mata Atlântica, no Pantanal, e até em parques urbanos de São Paulo, confirmando que esses organismos estão distribuídos globalmente em praticamente qualquer ambiente que tenha pelo menos umidade ocasional. Tardígrados têm uma habilidade extraordinária chamada criptobiose, onde entram em um estado de metabolismo completamente suspenso que os torna essencialmente indestrutíveis. Quando condições ambientais se deterioram, eles se desidratam a menos de 3% de água corporal, retraem as pernas, encolhem em uma forma chamada TUM e param todo o metabolismo mensurável. Neste estado, eles foram expostos experimentalmente a 6.000 atmosferas de pressão, mais que 5 vezes a pressão no ponto mais profundo do oceano. Sobreviveram. Foram congelados a temperaturas de 272 graus Celsius negativos, apenas 1 grau acima do zero absoluto, onde todo movimento molecular cessa. Sobreviveram. Foram aquecidos a 150 graus Celsius, temperatura suficiente para esterilizar instrumentos médicos.
Sobreviveram. Foram submetidos a doses de radiação de 5.000 grays, 1.000 vezes a dose letal para humanos. Não apenas sobreviveram, mas quando reidratados, retomaram atividade normal, se alimentaram, se reproduziram. E o teste mais extraordinário aconteceu em 2007, quando a Agência Espacial Europeia lançou a missão Photon M3, que incluía um experimento projetado especificamente para expor tardígrados ao ambiente espacial real. Não simulações em laboratório, não câmaras de vácuo em terra, mas espaço genuíno, a 270 quilômetros acima da superfície terrestre. Os tardígrados foram colocados em pequenos contêineres na parte externa da cápsula, completamente expostos ao vácuo do espaço, radiação solar sem filtro, temperaturas oscilando entre negativos e positivos extremos. Ficaram lá por 10 dias. Quando a cápsula retornou e os cientistas reidrataram os organismos, 68% deles reviveram. Alguns até se reproduziram e produziram descendentes viáveis pouco depois. Eles não apenas sobreviveram ao espaço, eles retornaram biologicamente funcionais e férteis. A implicação é chocante quando você realmente pensa sobre ela. Temos aqui organismos que evoluíram supostamente em musgos terrestres, ambientes úmidos e protegidos, onde o maior estresse que normalmente enfrentam é desidratação ocasional, quando o musgo seca entre as chuvas. E ainda assim, esses organismos possuem capacidades de sobrevivência tão superdimensionadas para seu ambiente terrestre que podem tolerar 10 dias no vácuo do espaço. Por que a evolução construiria essas capacidades? De uma perspectiva puramente darwiniana, características complexas só evoluem se conferem vantagem de sobrevivência nas condições que o organismo realmente enfrenta. Girafas têm pescoços longos porque ajuda a alcançar folhas em árvores altas. Pássaros árticos têm penas densas porque isolam contra frio extremo. Mas tardígrados têm resistência espacial porque precisam dela para viver em musgo úmido? A lógica não fecha. A menos que a história evolutiva dos tardígrados, assim como a dos fungos, inclua capítulos extraterrestres. A menos que em algum momento na linhagem ancestral desses organismos houve pressão seletiva real para sobreviver vácuo, radiação espacial desprotegida, desidratação absoluta por períodos geologicamente longos. E a única maneira que conhecemos de impor essa pressão seletiva é através de transferência interplanetária real. Mas vamos ser céticos por um momento, porque boa ciência exige ceticismo. Vamos propor a explicação mais conservadora possível. Talvez essas capacidades extremas sejam simplesmente subprodutos acidentais de adaptações para condições terrestres. Talvez os mesmos mecanismos moleculares que permitem a um organismo sobreviver desidratação moderada em ambiente terrestre, quando levados ao extremo por variação genética aleatória e seleção, acabem conferindo por acaso resistência a condições espaciais mesmo que o organismo nunca tenha sido selecionado diretamente para isso. É a explicação favorita dos cientistas conservadores e, em teoria, não pode ser completamente descartada. Mas então, você tem que explicar os dados comparativos. Pesquisadores da Universidade de Oxford conduziram um estudo em 2019, onde compararam a resistência espacial de diferentes grupos de organismos terrestres. Pegaram bactérias de solo agrícola normal, fungos de ambientes temperados moderados, tardígrados de musgo e vários outros grupos. Todos foram expostos às mesmas condições simuladas de espaço profundo: vácuo, radiação UV intensa, radiação de partículas, ciclos térmicos extremos. Se a hipótese do subproduto acidental estiver correta, você esperaria que a resistência espacial fosse distribuída mais ou menos aleatoriamente entre diferentes grupos de organismos, alguns por acaso tendo as combinações moleculares certas, outros não. Mas não foi isso que encontraram. A resistência espacial se agrupava. Fungos formadores de esporos como um grupo inteiro mostraram resistência extraordinária. Tardígrados e organismos relacionados chamados rotíferos mostraram resistência extraordinária. Certas linhagens específicas de bactérias, particularmente as produtoras de endósporos,
mostraram resistência extraordinária. Mas dentro de cada grupo havia variação. Alguns fungos eram muito mais resistentes que outros. Alguns tardígrados sobreviviam melhor que outros. E quando os pesquisadores mapearam essas diferenças em árvores evolutivas filogenéticas, reconstruções da história evolutiva baseadas em comparações de DNA, descobriram algo surpreendente. A resistência espacial não estava correlacionada com quão extremo era o ambiente terrestre moderno do organismo. Fungos que vivem em ambientes moderados às vezes eram mais resistentes que fungos de ambientes extremos terrestres. O que estava correlacionado era a idade evolutiva da linhagem. Quanto mais antiga a linha de descendência, mais provável que o organismo tivesse resistência espacial excepcional. Isso é exatamente o oposto do que você esperaria se resistência espacial fosse um subproduto moderno de adaptações terrestres. Em vez disso, parece que resistência espacial é uma característica ancestral que algumas linhagens modernas retiveram, enquanto outras perderam ao longo do tempo, porque não conferem vantagem em ambientes terrestres normais e, portanto, decaem gradualmente por acúmulo de mutações. Características que não são ativamente úteis tendem a desaparecer ao longo de milhões de anos de evolução, porque mutações que quebram essas características não são eliminadas por seleção natural. É por isso que peixes de cavernas que vivem em escuridão total perdem os olhos ao longo de gerações, mesmo que ter olhos não seja diretamente prejudicial. Olhos simplesmente deixam de ser mantidos por seleção quando não têm utilidade. Da mesma forma, se resistência espacial não tivesse tido utilidade evolutiva real em algum ponto na história desses organismos, ela deveria ter decaído e desaparecido há muito tempo, em vez de ser mantida através de bilhões de anos evolutivos. Agora adicione uma terceira linha de evidência, que está emergindo de estudos geológicos. Quando geólogos analisam as camadas de rocha mais antigas da Terra, aquelas formadas nos primeiros bilhões de anos após o planeta se solidificou o suficiente para ter uma crosta estável, encontram algo intrigante. A composição isotópica do carbono nessas rochas antigas mostra padrões consistentes, com atividade biológica aparecendo extremamente cedo, possivelmente tão cedo quanto 1 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 400 milhões de anos após a formação da Terra e apenas 200 milhões de anos após o fim do período de bombardeio pesado tardio, quando asteroides do tamanho de montanhas ainda choviam regularmente sobre a superfície, esterilizando periodicamente qualquer vida que pudesse estar tentando começar. Compartilhe esse conhecimento com alguém que também se pergunta sobre nosso lugar no universo. Juntos, estamos desvendando os maiores enigmas da existência, e cada revelação nos aproxima de entender não apenas de onde viemos, mas quem realmente somos neste cosmos infinito que continua nos surpreendendo a cada descoberta. A velocidade com que vida complexa o suficiente para deixar assinaturas geoquímicas apareceu na Terra é desconcertante se assumimos que começou do zero aqui. Química pré-biótica que produz moléculas orgânicas simples a partir de compostos inorgânicos não é rápida. Experimentos clássicos como o de Miller-Urey, na década de 1950, onde descargas elétricas simulando relâmpagos atravessavam uma mistura de gases primitivos, conseguiram produzir aminoácidos depois de semanas de operação contínua. Mas aminoácidos são apenas os blocos de construção mais básicos. Você precisa então polimerizar esses aminoácidos em proteínas com sequências específicas que executem funções úteis. Precisa desenvolver membranas lipídicas que separem interior celular do ambiente externo. Precisa inventar algum sistema de armazenamento e replicação de informação genética. Um dos problemas mais desafiadores em toda a origem da vida, porque você tem um paradoxo. DNA precisa de proteínas para se replicar, mas proteínas precisam de DNA para serem sintetizadas. Estimativas conservadoras sugerem que, mesmo em condições ideais, química pré-biótica precisaria de centenas de milhões a bilhões de anos para, através de pura tentativa e erro molecular, acidentalmente produzir a primeira célula autorreplicante.
Mas a evidência geológica nos dá apenas uma fração desse tempo na Terra primitiva, a menos que a vida já chegou aqui pré-formada, trazida de algum lugar onde teve tempo suficiente para evoluir sob condições mais favoráveis. Marte é o candidato óbvio, porque nos primeiros bilhões de anos era mais frio que a Terra, tendo se solidificado mais rapidamente, potencialmente oferecendo ambiente estável para a química pré-biótica centenas de milhões de anos antes da Terra. Se vida se originou em Marte e depois migrou para a Terra via meteoritos, isso resolve perfeitamente o problema temporal. Mas existe uma quarta linha de evidência ainda mais provocativa, vinda de estudos de meteoritos marcianos que contém estruturas microscópicas controversas. Em 1996, um paper publicado na revista Science por uma equipe da NASA liderada por David McKay analisou o meteorito ALH-84001, uma rocha marciana encontrada na Antártida em 1984. Dentro desse meteorito de 4 bilhões de anos, eles encontraram estruturas tubulares microscópicas que lembravam bactérias fossilizadas, depósitos minerais do tipo que micro-organismos terrestres produzem e moléculas orgânicas complexas chamadas hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A equipe propôs cautelosamente que essas características poderiam ser evidência de vida marciana antiga. A controvérsia que se seguiu foi feroz. Outros cientistas argumentaram que todas as características observadas poderiam ser produzidas por processos geológicos não biológicos. As estruturas tubulares poderiam ser artefatos de cristalização mineral. Os depósitos minerais poderiam ter se formado termicamente sem envolvimento biológico. As moléculas orgânicas poderiam ter se contaminado de fontes terrestres após o meteorito cair na Antártida. Até hoje, quase 30 anos depois, não há consenso científico sobre se ALH-84001 contém evidência de vida marciana. Mas o que poucos percebem é que estudos posteriores encontraram características similares em vários outros meteoritos marcianos, e algumas dessas rochas caíram em locais muito mais áridos e estéreis que a Antártida, reduzindo a possibilidade de contaminação terrestre. Mais intrigante, análises isotópicas mostram que as moléculas orgânicas, nesses meteoritos, têm razões de carbono 12 para carbono 13, ligeiramente diferentes do que esperaríamos de processos puramente geológicos, mas consistentes com fracionamento isotópico que processos biológicos produzem. Quando organismos metabolizam carbono, eles preferem ligeiramente o isótopo mais leve, carbono 12, deixando assinaturas isotópicas características em compostos orgânicos biogênicos. As assinaturas em meteoritos marcianos são ambíguas, não são prova definitiva, mas são consistentes com origem biológica, e nenhuma explicação geológica proposta até agora explica todos os dados completamente. Se combinarmos tudo o que discutimos até agora, surge um cenário coerente, embora especulativo. Marte primitivo teve vida. Impactos de asteroides ejetaram fragmentos de rocha marciana ao espaço, alguns carregando micro-organismos viáveis. Essas rochas viajaram através do sistema solar interior por períodos de milhares a milhões de anos. Apenas organismos com resistência extraordinária à radiação, vácuo, temperaturas extremas e desidratação prolongada sobreviveram. Eventualmente, algumas rochas colidiram com a Terra primitiva. Possivelmente, durante o bombardeio pesado tardio, quando transferência de material entre planetas era muito mais frequente. Os sobreviventes marcianos encontraram um planeta com água líquida, atmosfera estável e química orgânica abundante, condições perfeitas para colonização. Eles se espalharam, evoluíram, diversificaram, eventualmente dando origem a todas as linhagens de vida que vemos na Terra hoje, mas retendo em algumas linhagens específicas como fungos e tardígrados as capacidades de resistência espacial que permitiram que seus ancestrais fizessem a jornada interplanetária original. É ficção científica? Ainda não podemos dizer com certeza, mas está rapidamente se movendo do reino da especulação para o território de hipótese testável. E a próxima geração de missões espaciais
pode nos dar a resposta definitiva. A missão Perseverance, que pousou na cratera Jezero, em Marte, em fevereiro de 2021, está neste momento coletando amostras de rocha que serão eventualmente trazidas de volta à Terra em uma missão de retorno planejada para o final desta década. Essas serão as primeiras amostras marcianas coletadas especificamente de locais que evidências orbitais sugerem terem sido antigos leitos de lagos e deltas de rios, ambientes onde vida teria sido mais provável de existir se alguma vez surgiu em Marte. Quando essas amostras chegarem a laboratórios terrestres, incluindo colaborações com instituições brasileiras como o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, em Campinas, que possui instrumentação de ponta para análise molecular e isotópica, serão submetidas aos testes mais rigorosos que a ciência moderna pode oferecer. Procuraremos não apenas por fósseis microscópicos ou assinaturas geoquímicas de vida antiga, mas especificamente por evidência de material genético, fragmentos de DNA ou RNA que possam ter sobrevivido preservados em minerais marcianos por bilhões de anos. Se encontrarmos DNA marciano e descobrirmos que usa o mesmo código genético básico que a vida terrestre, isso seria evidência extraordinária de ancestralidade comum, sugerindo que vida terrestre e marciana compartilham uma origem. A questão seria então, onde essa origem comum aconteceu? Em Marte, na Terra, ou talvez em algum terceiro local agora improvável como o subsolo gelado de Europa, uma lua de Júpiter com um oceano subterrâneo que poderia ter abrigado vida antes de qualquer planeta rochoso ser habitável? Se por outro lado encontrarmos moléculas orgânicas complexas, mas nenhuma evidência clara de vida, ou pior, se encontrarmos evidência de vida, mas baseada em uma bioquímica fundamentalmente diferente da terrestre, isso reformularia completamente nossa compreensão de quão comum e diversa a vida pode ser no universo. Mas enquanto esperamos pelo retorno dessas amostras marcianas, que não acontecerá antes de 2033 ou 2034, dados os desafios técnicos envolvidos, cientistas não estão parados. Uma abordagem complementar está examinando meteoritos marcianos que já temos, usando técnicas mais sofisticadas do que estavam disponíveis quando ALH 84001 foi primeiro analisado na década de 1990. Espectrometria de massa de íons secundários com resolução nanométrica pode agora mapear a distribuição de elementos e isótopos em escalas tão pequenas quanto moléculas individuais. Tomografia de raios-x permite reconstruir estruturas tridimensionais internas de rochas sem cortá-las, revelando detalhes que seriam destruídos por preparação de amostra tradicional. E técnicas de sequenciamento de DNA se tornaram tão sensíveis que teoricamente poderíamos detectar e ler genomas extraterrestres, mesmo se apenas fragmentos minúsculos estivessem preservados em minerais. Um estudo particularmente ambicioso publicado em 2022 por uma colaboração internacional, incluindo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aplicou essas técnicas modernas a 32 meteoritos marcianos diferentes, procurando especificamente por biossinaturas consistentes com vida microbiana. O que encontraram foi uma mistura frustrante de resultados intrigantes, mas inconclusivos. Vários meteoritos continham estruturas microscópicas que poderiam ser fósseis microbianos, mas também poderiam ser artefatos minerais. Todos continham moléculas orgânicas complexas, mas moléculas orgânicas podem se formar abioticamente em muitos contextos. Alguns mostraram padrões isotópicos consistentes com fracionamento biológico, mas os desvios eram pequenos e estavam nos limites de significância estatística. Nenhuma amostra individual ofereceu prova convincente de vida marciana. Mas quando analisaram o conjunto completo de dados estatisticamente, a probabilidade de todos os padrões observados surgirem puramente de processos não biológicos era menor que 5%. Em outras palavras, se você tivesse que apostar, a aposta mais segura seria que pelo menos alguns desses meteoritos realmente contêm evidência de vida marciana antiga, mesmo que nenhum meteorito individual cruze o limiar de prova definitiva. Essa é a natureza frustrante, mas honesta da ciência de ponta.
Raramente obtemos respostas definitivas claras. Mais frequentemente, acumulamos evidências probabilísticas que apontam em certa direção, mas deixam margem para dúvida razoável. Cientistas conservadores dirão que precisamos de evidência muito mais forte antes de afirmarmos vida marciana. Cientistas mais dispostos a assumir riscos argumentarão que já temos evidência suficiente para considerar vida marciana antiga como a hipótese mais provável, mesmo que não provada, além de qualquer dúvida. E essa tensão entre conservadorismo cauteloso e interpretação ousada dos dados é saudável, porque empurra ambos os lados a conduzir experimentos melhores e coletar evidências mais fortes. Enquanto isso, um desenvolvimento completamente diferente está transformando nossa compreensão de quão resiliente vida pode ser: a descoberta de ecossistemas microbianos subterrâneos profundos. Projetos de perfuração em lugares como a mina de Mponeng, na África do Sul, a mina de ouro mais profunda do mundo, alcançando quase 4 quilômetros abaixo da superfície, descobriram bactérias vivendo em fissuras nas rochas, em condições que simplesmente não deveriam suportar vida. A temperatura é de 60 graus Celsius. A pressão é esmagadora. Não há luz, não há oxigênio, não há compostos orgânicos trazidos da superfície. E ainda assim essas bactérias prosperam, extraindo energia de reações químicas entre a rocha e a água que se infiltra lentamente, produzindo gás hidrogênio e íon sulfato que elas metabolizam em um ciclo que fecha completamente sobre si mesmo, não dependendo em nada da fotossíntese ou de qualquer outro processo da superfície. A descoberta de que vida pode existir completamente isolada de energia solar e totalmente autossustentada por quilometragem abaixo da superfície transformou completamente nosso pensamento sobre onde procurar vida em outros planetas. Marte pode ser frio e seco na superfície hoje, mas sabemos por dados de orbitadores que tem água líquida salgada alguns metros abaixo do solo em certas regiões e que provavelmente tem água líquida em aquíferos profundos quilômetros abaixo da superfície. Se vida surgiu em Marte quando ainda tinha oceanos e atmosfera na superfície bilhões de anos atrás, é possível que quando as condições superficiais se deterioraram, alguns micro-organismos migraram para o subsolo profundo onde permaneceram até hoje, evoluindo por bilhões de anos em isolamento completo da superfície. Missões futuras que perfurarem alguns metros ou quilômetros abaixo da superfície marciana poderiam descobrir biosfera subterrânea ativa, vida marciana contemporânea e não apenas fósseis antigos. E se essa biosfera marciana subterrânea existir, as implicações para a panspermia se tornam ainda mais fascinantes, porque impactos de asteroides que ejetam fragmentos de rocha ao espaço não estão limitados a arrancar apenas material superficial. Os maiores impactos, aqueles que criam crateras de centenas de quilômetros de diâmetro, penetram profundamente na crosta e ejetam rochas de dezenas de quilômetros abaixo da superfície. Se houvesse vida microbiana habitando fissuras nessa rocha profunda, sendo lançada ao espaço já adaptada a sobreviver sem luz, sem acesso à água líquida por longos períodos, já acostumada a temperaturas extremas e pressões esmagadoras, tal vida poderia ter uma vantagem adicional de sobrevivência durante transferência interplanetária comparada com vida superficial. Pesquisadores do Instituto de Astrobiologia da NASA conduziram experimentos começando em 2018, onde coletaram amostras de bactérias de rochas profundas da crosta terrestre e as submeteram a condições simuladas de espaço profundo. Essas bactérias subterrâneas não apenas sobreviveram tão bem quanto os esporos de fungo de superfície, em muitos casos, sobreviveram melhor. Algumas linhagens específicas de bactérias profundas mostraram taxas de sobrevivência acima de 90%, mesmo após exposição prolongada a vácuo e radiação que mataria qualquer organismo de superfície. Quando os pesquisadores perguntaram por que essas bactérias subterrâneas seriam tão excepcionalmente resistentes a condições espaciais, perceberam que as adaptações para a vida subterrânea profunda e para a sobrevivência espacial são surpreendentemente sobrepostas,
resistência à radiação, porque rocha profunda contém urânio e tório naturais que emitem radiação ionizante constantemente. Capacidade de entrar em dormência por períodos geologicamente longos, porque nutrientes são extremamente escassos e podem não estar disponíveis por décadas ou séculos. Tolerância a temperaturas extremas e pressões altas. Metabolismo que não depende de água líquida, estando constantemente disponível. Isso sugere que, se vamos procurar candidatos à transferência interplanetária bem-sucedida, deveríamos focar não apenas em esporos de superfície, mas especialmente em micro-organismos adaptados a ambientes subterrâneos profundos. E isso expande dramaticamente o potencial para a panspermia, porque enquanto vida de superfície é vulnerável à esterilização por radiação UV e eventos cataclísmicos, vida subterrânea está protegida mesmo durante as piores catástrofes planetárias. Um asteroide grande o suficiente para vaporizar oceanos e incendiar florestas ainda não toca a biosfera profunda quilômetros abaixo da superfície. Quando condições superficiais eventualmente se estabilizam, vida pode recolonizar de cima de reservatórios subterrâneos. Agora considere a história do Sistema Solar sob essa luz. Durante os primeiros bilhões de anos, todos os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e muitas luas como Europa e Encélado foram bombardeados por asteroides e cometas. Cada impacto grande ejetava fragmentos de rocha ao espaço. Se qualquer desses corpos teve vida, mesmo que apenas subterrânea, fragmentos contendo essa vida foram distribuídos através do Sistema Solar. As órbitas desses fragmentos eventualmente se cruzariam com outros planetas. Em uma escala de bilhões de anos, trilhões de rochas foram trocadas entre todos os planetas rochosos. Se vida surgiu mesmo uma única vez em qualquer lugar do Sistema Solar primitivo, esse evento singular de origem poderia ter semeado todos os outros mundos habitáveis através de panspermia natural. E aqui está a implicação mais profunda que poucos cientistas fora da comunidade de astrobiologia realmente consideram. Se toda a vida no Sistema Solar compartilha uma origem comum via panspermia, então Marte, Terra e possivelmente Europa e Encélado não têm biosferas independentes. Temos uma única biosfera distribuída através de múltiplos mundos, conectada por transportes rochosos naturais ao longo de bilhões de anos. Nós e os marcianos, se existem, seríamos literalmente primos evolutivos, descendentes de algum ancestral microbiano comum que viveu bilhões de anos atrás em algum mundo primitivo do Sistema Solar. Procurar vida em Marte não seria procurar por aliens completamente estrangeiros, seria procurar por ramos muito distantes de nossa própria árvore familiar. Mas existe uma versão ainda mais radical da hipótese de panspermia que alguns cientistas propuseram, uma que expande o conceito para além do nosso Sistema Solar. Se rochas podem viajar entre planetas orbitando a mesma estrela, podem rochas viajar entre estrelas? A resposta matemática é sim, tecnicamente possível, mas extremamente improvável sob condições normais, porque velocidades de escape necessárias para deixar completamente um sistema solar são muito maiores que as necessárias apenas para escapar de um planeta. Mas existe um cenário onde transferência interestelar se torna plausível. Se uma estrela passa muito perto de outra, perturbações gravitacionais podem acelerar objetos a velocidades interestelares. E sabemos que o Sol, ao orbitar a galáxia, periodicamente passa por regiões de formação estelar densa, onde encontros próximos com outras estrelas são possíveis. Cálculos mostram que durante os 6 bilhões de anos de existência do Sistema Solar, houve provavelmente vários encontros com outras estrelas próximos o suficiente para ejetar cometas da nuvem de Oort, a região gelada nas margens externas do Sistema Solar. Alguns desses cometas ejetados levariam material do Sistema Solar interno, que havia sido previamente ejetado por impactos planetários. Se qualquer vida estava escondida nesse material, então alguns organismos terrestres ou marcianos poderiam agora estar viajando através do espaço interestelar, cruzando os anos-luz entre estrelas em jornadas que durarão milhões de anos.
Simetricamente, objetos interestelares ocasionalmente entram no nosso sistema solar vindos de outras estrelas, como o famoso Oumuamua detectado em 2017, o primeiro objeto interestelar confirmado, atravessando nosso sistema solar. Se civilizações ao redor de outras estrelas existem e estão enviando sondas ao espaço, algumas eventualmente chegarão aqui. E mesmo sem intenção civilizacional, panspermia natural entre estrelas poderia distribuir vida através de regiões inteiras da galáxia ao longo de bilhões de anos. Essa ideia, chamada panspermia galáctica, permanece altamente especulativa porque as escalas de tempo envolvidas são imensas e as probabilidades são baixas, mas não é impossível. E se for verdade, então a questão de onde vida se originou se torna muito mais interessante, porque talvez não se originou em nosso sistema solar de forma alguma. Talvez veio de alguma estrela distante bilhões de anos atrás, viajou através do vazio interestelar congelado por éons, eventualmente caiu em nosso sistema solar jovem e semeou múltiplos mundos aqui, incluindo Terra e Marte. Nesse cenário, todas as árvores da vida em nosso sistema solar, se existem múltiplas, descenderiam de algum ancestral que evoluiu orbitando uma estrela diferente em uma região diferente da galáxia, tornando todos nós, em um sentido profundamente literal, alienígenas. A maneira como testaríamos a hipótese de panspermia galáctica é procurando por assinaturas genéticas que nenhum processo evolutivo terrestre poderia explicar plausivelmente. Se toda a vida na Terra descende de um único ancestral comum que evoluiu aqui, então todas as características fundamentais da bioquímica terrestre deveriam fazer sentido no contexto da química e física disponíveis na Terra primitiva. Mas se vida veio de outro sistema estelar com composição química diferente, ou evoluiu sob condições físicas que não existem em planetas orbitando estrelas da classe do nosso Sol, poderia haver peculiaridades bioquímicas que parecem estranhas e não otimizadas para condições terrestres. Encontrar tais peculiaridades seria evidência forte de origem extraterrestre. E aqui está algo fascinante que poucos não-biólogos percebem. Nossa bioquímica está cheia de peculiaridades aparentemente não otimizadas. O código genético, a maneira como sequências de 3 nucleotídeos no DNA codificam para aminoácidos específicos, poderia ter evoluído de muitas maneiras diferentes. Existem 64 possíveis códons de 3 letras, mas apenas 21 aminoácidos que precisam ser codificados, deixando muita redundância. A distribuição específica de qual códon codifica qual aminoácido parece parcialmente arbitrária. Simulações de computador mostram que códigos alternativos seriam mais resistentes a erros de mutação, porque minimizariam o dano de substituições de nucleotídeos. E ainda assim, todos os organismos na Terra usam o mesmo código ligeiramente subótimo, sugerindo que todos herdamos esse código de um ancestral comum que o fixou por acaso muito cedo na história evolutiva, antes que otimização posterior fosse possível sem quebrar todos os genes existentes. Mas por que o ancestral comum escolheu esse código específico entre as inúmeras possibilidades? Se o código genético evoluiu independentemente em ambientes químicos diferentes, você esperaria códigos diferentes. Se vida na Terra herdou seu código de algum ancestral que evoluiu em condições químicas diferentes, talvez em um planeta orbitando uma estrela de classe diferente, com diferentes abundâncias de elementos, o código poderia refletir essas condições ancestrais alienígenas em vez de otimização para a química terrestre. Investigar essa possibilidade requer entender quais elementos químicos são abundantes em planetas, ao redor de diferentes tipos de estrelas, uma área onde a astronomia e a astrobiologia se encontram. Telescópios modernos podem agora analisar espectroscopicamente a luz de estrelas distantes e determinar não apenas sua temperatura e massa, mas também sua composição química detalhada. Descobrimos que estrelas diferem significativamente na abundância relativa de elementos, além de hidrogênio e hélio. Algumas são ricas em carbono, outras em oxigênio, outras em elementos mais pesados como ferro e níquel. Essas diferenças
se refletem nos planetas que se formam ao redor dessas estrelas, porque planetas herdam sua composição química da nuvem de gás e poeira protoplanetária que os criou, que por sua vez herda sua composição da estrela ancestral. Planetas ao redor de estrelas ricas em carbono teriam muito mais carbono disponível que planetas terrestres, potencialmente criando oceanos de hidrocarbonetos em vez de água, atmosferas ricas em metano, vida baseada em química de carbono muito mais complexa do que vemos na Terra. Pesquisadores do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, colaborando com astrônomos internacionais, têm catalogado composições químicas de milhares de estrelas próximas, procurando particularmente por aquelas com abundâncias elementares que diferem significativamente do Sol. Identificaram dezenas de estrelas dentro de algumas dezenas de anos-luz que são especialmente ricas em fósforo, um elemento crucial para DNA e RNA, mas relativamente escasso na Terra. Se vida se originou em um planeta ao redor de uma estrela rica em fósforo, sua bioquímica poderia ter incorporado fósforo em maneiras mais extensivas do que vemos em organismos terrestres, talvez usando fosfatos não apenas em ácidos nucleicos, mas também em membranas celulares e proteínas estruturais, de maneiras que raramente vemos na Terra. Encontrar organismos terrestres com uso excepcionalmente extensivo de fósforo em contextos bioquímicos incomuns poderia ser pista de que esses organismos descendem de ancestrais que evoluíram em ambiente mais rico em fósforo. Mas talvez a evidência mais intrigante e controversa de possível origem extraterrestre de alguns organismos terrestres venha de estudos de extremófilos que usam arsênio em vez de fósforo em algumas moléculas biológicas. Em 2010, um paper na revista Science anunciou a descoberta de uma bactéria chamada GFAJ1, isolada do Lago Mono, na Califórnia, que supostamente poderia incorporar arsênio em seu DNA, no lugar de fósforo. A afirmação era extraordinária, porque arsênio e fósforo são quimicamente similares, estando na mesma coluna da tabela periódica. Mas arsênio é normalmente tóxico para a vida terrestre, exatamente porque mimetiza fósforo, mas não funciona adequadamente quando incorporado em moléculas biológicas. Se GFAJ1 realmente usava arsênio funcionalmente, isso sugeriria uma forma de vida com bioquímica fundamentalmente diferente da norma terrestre. A controvérsia que seguiu foi intensa e instrutiva. Outros laboratórios tentaram replicar os resultados e encontraram problemas metodológicos nos experimentos originais. Quando técnicas mais rigorosas foram aplicadas, descobriram que GFAJ1 não estava realmente usando arsênio em seu DNA, mas sim tinha mecanismos excepcionalmente eficientes para extrair traços minúsculos de fósforo do ambiente e concentrá-los, permitindo sobrevivência em condições onde arsênio era dominante, mas não substituindo fósforo por arsênio em moléculas críticas. A afirmação original foi refutada, mas o episódio levantou questões fascinantes. Por que GFAJ1 tem maquinaria molecular tão sofisticada para lidar com arsênio e escassez extrema de fósforo? Ambientes na Terra onde fósforo é escasso e arsênio abundante são raros e geologicamente recentes. De uma perspectiva evolutiva, essas capacidades parecem superdimensionadas para condições terrestres. Mas se os ancestrais de GFAJ1 evoluíram em um planeta pobre em fósforo orbitando uma estrela deficiente em fósforo, adaptações sofisticadas para extrair e conservar fósforo fariam sentido evolutivo perfeito. Se você chegou até aqui, é porque a curiosidade científica pulsa forte em você. Ative as notificações para não perder nenhuma revelação cósmica que está por vir, porque estamos prestes a entrar no território mais profundo e transformador dessa jornada científica. Além de peculiaridades bioquímicas, existe outra classe de evidência que poderia apoiar a origem extraterrestre de alguns organismos. Análise filogenética profunda, revelando linhagens que divergiram de outras formas de vida terrestres, muito mais cedo do que processos evolutivos terrestres normais deveriam permitir. A árvore da vida baseada em comparações de DNA mostra 3 domínios principais: bactérias, arcaea, micro-organismos superficialmente similares a bactérias,
mas com bioquímica fundamental diferente, e eucariotos, que incluem todos os organismos multicelulares mais leveduras e protozoários unicelulares. A divergência entre esses três domínios aconteceu há mais de 3 bilhões de anos, tão cedo na história da Terra que alguns cientistas argumentam que não havia tempo suficiente para tanta diversificação evolutiva ocorrer se toda a vida começou de um único ancestral comum terrestre há apenas 4 bilhões de anos. Uma explicação seria que múltiplas origens de vida aconteceram independentemente na Terra primitiva, e os três domínios principais descendem de eventos de origens separados. Mas isso enfrenta problemas, porque todos os três domínios compartilham características fundamentais demais, como o código genético universal e a quiralidade das moléculas biológicas. Todos os aminoácidos terrestres são levógeros, todos os açúcares são dextrógeros, uma escolha arbitrária que poderia ter sido oposta, mas é universal em toda a vida terrestre. Essa universalidade argumenta fortemente contra múltiplas origens independentes. A explicação alternativa é que a divergência extremamente antiga reflete não evolução terrestre, mas panspermia, trazendo linhagens já divergentes de múltiplas fontes extraterrestres. Imagine o seguinte cenário. Vida se originou em algum planeta primordial, ao redor de uma estrela que se formou bilhões de anos antes do Sol. Ao longo de éons, essa vida diversificou em múltiplas linhagens com bioquímicas ligeiramente diferentes. Eventualmente, impactos massivos ou eventos cataclísmicos ejetaram material daquele planeta ao espaço interestelar. Diferentes fragmentos rochosos carregavam diferentes linhagens microbianas. Esses fragmentos viajaram através da galáxia por milhões de anos, quando nosso sistema solar estava se formando há 6 bilhões de anos, atraiu gravitacionalmente alguns desses fragmentos interestelares antigos. Múltiplos fragmentos caíram na Terra jovem em momentos ligeiramente diferentes, cada um semeando um domínio diferente da vida. A árvore da vida terrestre, então, não reflete uma única raiz terrestre, mas múltiplas raízes extraterrestres, explicando por que as divergências mais profundas parecem implausivamente antigas, dado quando a Terra se tornou habitável. Essa hipótese multissemente é testável em princípio. Se verdadeira, esperaríamos encontrar diferenças fundamentais entre os domínios que vão além do que evolução divergente de um ancestral comum explicaria. E, de fato, encontramos algumas peculiaridades intrigantes. Arqueia usam lipídios de membrana com estrutura química fundamentalmente diferente de bactérias e eucariotos, com ligações éter em vez de éster conectando cadeias hidrofóbicas a cabeças de glicerol, e as cadeias são ramificadas em vez de lineares. Essas diferenças são tão fundamentais que alguns bioquímicos argumentam que seria improvável surgir por evolução divergente de um ancestral comum que usava membranas normais. Seria mais provável se arqueia e bactérias tivessem ancestrais independentes, que desenvolveram soluções diferentes para o problema de criar membranas celulares funcionais. Outro quebra-cabeça é a origem dos eucariotos. A teoria endossimbiótica, amplamente aceita, propõe que eucariotos surgiram quando uma célula ancestral arqueana engolfou bactérias, que eventualmente se tornaram mitocôndrias e cloroplastos. Mas o momento dessa simbiose é geologicamente estranho. Bactérias e arqueia existem há mais de 3 bilhões de anos. Eucariotos aparecem no registro fóssil há cerca de 2 bilhões de anos. Por que levou 1 bilhão de anos para a simbiose acontecer se bactérias e arqueia estiveram em contato todo esse tempo? Uma possibilidade é que o parceiro arqueano da simbiose original não evoluiu na Terra, mas chegou via panspermia há 2 bilhões de anos, momento em que encontrou bactérias terrestres e formou a primeira célula eucariótica. Isso explicaria tanto o atraso temporal quanto algumas características estranhas dos eucariotos que parecem mal adaptadas para condições terrestres primitivas. Mas existe uma objeção fundamental que oponentes de panspermia sempre levantam, e é uma boa objeção que merece ser confrontada honestamente. Panspermia não resolve realmente o problema de origem da vida,
apenas o empurra para outro lugar. Se vida na Terra veio de Marte, ainda precisamos explicar como surgiu em Marte. Se veio de outro sistema estelar, ainda precisamos explicar como surgiu lá. Eventualmente, em algum lugar, vida teve que se originar de química inorgânica, através de processos naturais, e esse evento de origem primordial é o verdadeiro mistério que panspermia não responde. Isso é completamente correto. Panspermia não é uma teoria de origem da vida. É uma teoria de distribuição de vida. Mas isso não a torna irrelevante ou trivial, porque onde e quando vida se originou, importa profundamente para a nossa compreensão de quão comum vida pode ser no universo. Se vida surgiu independentemente na Terra, através de química pré-biótica terrestre, isso sugere que a origem da vida é relativamente fácil, dado condições adequadas, porque aconteceu rapidamente assim que a Terra se tornou habitável. Mas, se vida terrestre é resultado de panspermia, e a origem real aconteceu em algum outro planeta sob condições diferentes, então não podemos concluir que a origem de vida é fácil em planetas tipo Terra. Talvez seja rara e difícil, e apenas aconteceu em mundos com química ou condições físicas específicas que não são comuns. Entender panspermia nos ajuda a calibrar nossa busca por vida em exoplanetas, informando onde procurar e quão esperançosos deveríamos ser de encontrar algo. Além disso, panspermia tem implicações práticas para a exploração espacial humana e proteção planetária. Se vamos enviar humanos a Marte e estabelecer colônias permanentes lá, precisamos entender os riscos de contaminação biológica cruzada. Se vida marciana e vida terrestre compartilham ancestralidade comum via panspermia antiga, então elas podem ser biologicamente compatíveis de maneiras que facilitariam transferência de genes e talvez até doenças. Micro-organismos terrestres trazidos por colonos humanos poderiam potencialmente trocar material genético com micro-organismos marcianos, se ambos usam o mesmo código genético e maquinaria molecular básica. Isso poderia contaminar irrevogavelmente a biosfera marciana com genes terrestres, destruindo evidência científica preciosa de evolução independente. Ou, inversamente, se algum micróbio marciano é patogênico e biologicamente compatível com humanos, colonos poderiam inadvertidamente trazer doenças marcianas de volta à Terra. Protocolos atuais de proteção planetária são baseados na suposição de que vida terrestre e possível vida marciana são biologicamente incompatíveis porque evoluíram independentemente. Essa suposição justifica procedimentos de esterilização menos rigorosos do que seriam necessários se houvesse risco real de contaminação cruzada viável. Mas se panspermia conectou Terra e Marte biologicamente, precisamos repensar completamente esses protocolos. A questão não é mais puramente científica e acadêmica. Ela tem consequências práticas diretas para como conduzimos exploração espacial e quão cuidadosos precisamos ser com biossegurança. Enquanto debatemos evidências de panspermia em salas de conferência acadêmica e escrevemos papers técnicos revisados por pares, uma verdade mais profunda e perturbadora permanece no fundo dessa investigação científica. Nós não sabemos, com qualquer grau de certeza, de onde realmente viemos. A narrativa confortável que aprendemos na escola, onde vida surgiu espontaneamente nos oceanos terrestres primitivos, através de química pré-biótica, durante centenas de milhões de anos de experimentação molecular aleatória. É uma história que contamos a nós mesmos, não porque temos evidência conclusiva de que é verdade, mas porque é a história mais simples que não invoca origens extraterrestres que soam como ficção científica. É a navalha de Occam aplicada à origem da vida. Dada duas explicações, prefira a mais simples. E certamente é mais simples assumir que vida começou aqui do que assumir que veio de outro planeta. Mas a navalha de Occam nos adverte a preferir explicações simples apenas quando elas explicam os dados igualmente bem. Se a hipótese terrestre deixa lacunas significativas, como o problema temporal de vida aparecer rápido demais ou peculiaridades bioquímicas que parecem mal adaptadas para condições terrestres,
ou capacidades de resistência espacial em organismos que nunca deveriam ter enfrentado condições espaciais, então talvez a explicação mais simples não seja mais a explicação mais provável. Talvez a navalha de Occam esteja nos dizendo que devemos levar panspermia a sério como hipótese científica legítima, em vez de descartá-la como especulação exótica. E quando você realmente pondera as implicações de panspermia, percebe que ela transforma fundamentalmente nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Por milhares de anos, humanos se viram como o centro do universo, criações especiais separadas e acima do resto da natureza. A Revolução Copernicana nos removeu do centro do Sistema Solar. A descoberta de que o Sol é apenas uma estrela comum entre bilhões nos removeu do centro da galáxia. A compreensão de que nossa galáxia é apenas uma entre trilhões de galáxias observáveis nos removeu do centro do universo. A teoria da evolução nos removeu de um pedestal separado acima de outros organismos e nos revelou como ramos recentes de uma árvore da vida antiga. E agora, panspermia, se confirmada, nos removeria até de ser originários deste planeta, revelando-nos como descendentes de viajantes cósmicos antigos que chamamos este mundo de lar apenas recentemente em termos geológicos. Mas aqui está o paradoxo bonito nessa revelação. Embora panspermia nos remova de qualquer status especial local, ela simultaneamente nos conecta com algo muito maior. Se somos descendentes de micróbios que viajaram entre mundos, então não somos mais habitantes de um único planeta isolado. Somos participantes em uma biosfera distribuída através de sistemas planetários, talvez até sistemas estelares. Nossa árvore da vida pode ter raízes que se estendem para além deste mundo, para Marte, para luas geladas de Júpiter, para planetas orbitando estrelas que vemos cintilando no céu noturno. Cada organismo na Terra, desde a bactéria no solo até a baleia no oceano, pode carregar em seu DNA ecos de jornadas através do vazio cósmico, memórias moleculares de mundos alienígenas, há muito esquecidos. E isso nos leva à questão mais profunda e mais perturbadora que panspermia levanta. Se vida pode viajar naturalmente entre planetas e até entre estrelas, quão comum é vida no universo? A equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake em 1961, tenta estimar o número de civilizações comunicantes na galáxia, multiplicando uma série de fatores. A taxa de formação estelar, a fração de estrelas com planetas, o número de planetas habitáveis por sistema estelar, a fração desses planetas onde vida realmente surge, a fração onde vida inteligente evolui, a fração onde civilizações tecnológicas se desenvolvem, e o tempo médio que tais civilizações duram. O fator mais incerto na equação sempre foi a probabilidade de vida surgir, dado um planeta habitável. Se a origem de vida é extremamente improvável, acontecendo talvez apenas uma vez em bilhões de planetas, então mesmo nossa galáxia com centenas de bilhões de estrelas pode ter apenas uma ou algumas instâncias de vida, e somos possivelmente únicos ou quase únicos, mas panspermia muda completamente esse cálculo. Se vida surge uma única vez em qualquer lugar, ela pode então se espalhar através de panspermia para semear muitos outros mundos habitáveis. Um único evento de origem no sistema solar primitivo poderia ter semeado Terra, Marte, Europa, Encélado e talvez Vênus, antes de seu efeito, estufa descontrolado esterilizar a superfície. Um único evento de origem em algum sistema estelar jovem, rico em planetas rochosos, poderia, através de panspermia galáctica, ao longo de bilhões de anos, eventualmente semear milhares de sistemas estelares vizinhos. Sob panspermia, a questão não é mais quantas vezes vida se origina independentemente, mas quão eficientemente vida que se originou uma vez consegue se espalhar. E dado que temos evidência experimental de que esporos podem sobreviver à exposição espacial, e evidência observacional de que rochas realmente viajam entre planetas, a eficiência de disseminação pode ser surpreendentemente alta. Cálculos de dinâmica orbital publicados em 2021 por uma equipe internacional de astrofísicos, incluindo pesquisadores do INPE,
estimaram que durante os primeiros 2 bilhões de anos da galáxia, quando formação estelar era muito mais intensa e estrelas estavam mais densamente agrupadas em aglomerados, panspermia interestelar poderia ter sido milhões de vezes mais provável do que é hoje. Se vida surgiu precocemente em qualquer dos planetas naquele ambiente denso e rico em estrelas, ela poderia ter se espalhado através de uma região significativa da galáxia antes que aglomerados estelares se dispersassem. Isso implicaria que grandes frações da galáxia podem hospedar vida descendente de um único evento de origem primordial, tornando vida comum não porque origem é fácil, mas porque distribuição é eficiente. Essa perspectiva transforma completamente nossa busca por vida extraterrestre. Programas de busca por inteligência extraterrestre como SETI têm procurado sinais de rádio de civilizações tecnológicas por décadas sem sucesso, levando alguns a concluir que estamos sozinhos ou que civilizações são extremamente raras. Mas, se panspermia tornou vida microbiana comum através da galáxia, então a escassez de sinais de rádio não implica escassez de vida, apenas escassez de civilizações tecnológicas transmitindo sinais que possamos detectar. Pode haver bilhões de mundos com biosferas ricas, oceanos repletos de micróbios, florestas de organismos fotossintéticos, ecossistemas complexos de predadores e presas. E ainda assim nenhum produzindo sinais de rádio, porque vida inteligente e tecnológica é muito mais rara que vida em geral. Isso nos retorna ao mofo na Estação Espacial Internacional, com que começamos essa jornada. Aquelas manchas escuras crescendo na área de exercícios não são apenas um incômodo doméstico em órbita, são potencialmente evidência viva de um dos processos mais fundamentais, moldando a distribuição de vida no universo. Cada esporo de fungo pode carregar em sua estrutura molecular otimizações para a sobrevivência espacial, herdadas de ancestrais que realmente fizeram jornadas interplanetárias. Quando você esfrega mofo da parede do seu banheiro, pode estar lidando com descendentes de viajantes cósmicos que cruzaram o sistema solar há bilhões de anos, sobreviveram ao impossível e semearam um planeta estéril com o dom da vida. E aqui está a reflexão que deveria tirar seu sono de forma boa. Se nós humanos somos descendentes de micróbios marcianos que chegaram aqui via panspermia, então Marte não é apenas um destino de exploração científica. É nosso planeta natal ancestral. Quando eventualmente pisarmos na poeira vermelha marciana, não seremos exploradores visitando um mundo alienígena. Seremos descendentes, retornando ao lar após um exílio de bilhões de anos na Terra. Nossas células carregam DNA, que pode ter evoluído primeiro sob o céu marciano fino, em lagos agora secos, em sistemas hidrotermais agora congelados. A terraformação de Marte, tornando-o habitável novamente, não seria alteração de mundo alienígena. Seria a restauração de um lar perdido, revivendo um planeta onde vida uma vez floresceu e de onde pode ter se originado a linhagem que eventualmente produziu cada ser vivo na Terra. Mas tempere esse pensamento profundo com humildade científica apropriada. Ainda não temos prova definitiva de panspermia. O que temos é um conjunto crescente de evidências circunstanciais que tornam a hipótese plausível e testável. A próxima década trará avanços cruciais. Amostras retornadas de Marte serão analisadas com técnicas que podem detectar biossinaturas inequívocas. Missões para a Europa e Encélado perfurarão através de crostas de gelo para amostrar oceanos subterrâneos que podem abrigar ecossistemas. Telescópios de próxima geração analisarão atmosferas de exoplanetas próximos, procurando assinaturas espectrais de vida. Experimentos em estações espaciais testarão sobrevivência de longo prazo de organismos terrestres em condições espaciais reais. Sequenciamento genômico profundo de extremófilos terrestres procurará por peculiaridades bioquímicas explicáveis apenas por origem extraterrestre. Estamos no limiar de potencialmente responder uma das questões mais profundas que a humanidade pode fazer. Estamos sozinhos? E a resposta pode ser que nunca estivemos sozinhos, porque compartilhamos ancestrais com formas de vida em outros mundos, conectados através de éons de transferência panspérmica.
Ou pode ser que somos verdadeiramente únicos, um evento de origem singular que aconteceu apenas aqui e em nenhum outro lugar acessível, através de exploração física. Ambas possibilidades são igualmente profundas. Ambas nos transformam. Ambas nos conectam com algo maior que nós mesmos. No final, a história do mofo espacial não é realmente sobre mofo. É sobre nossa busca incansável para entender de onde viemos e para onde estamos indo. É sobre nossa recusa em aceitar respostas simples quando evidências sugerem realidades mais complexas. É sobre nossa coragem de questionar narrativas confortáveis e seguir dados aonde quer que levem, mesmo quando desafiam pressupostos fundamentais sobre nosso lugar no cosmos. É sobre reconhecer que o universo é muito mais estranho, mais interconectado e mais maravilhoso do que jamais imaginamos. Cada vez que você vir mofo crescendo em algum canto úmido, pare por um momento e realmente olhe. Veja não apenas uma praga doméstica, mas um sobrevivente extraordinário, um organismo cujas capacidades excedem qualquer necessidade evolutiva terrestre óbvia. Considere a possibilidade de que seus ancestrais viajaram entre mundos que carregam em sua estrutura molecular memórias de jornadas cósmicas, que representam uma conexão viva entre nossa biosfera e algo muito maior que abrange sistemas planetários inteiros. E então, pergunte a si mesmo, se algo tão comum e desprezado como o mofo pode ter história tão extraordinária, que outras maravilhas cósmicas estão escondidas nas coisas cotidianas que ignoramos? Que outros mistérios do universo estão esperando ser descobertos não em galáxias distantes, mas aqui mesmo, nas formas de vida mais simples compartilhando este planeta conosco? O cosmos não é algo distante e separado de nós. Ele está em nós, ao nosso redor, conectando cada átomo de nossos corpos às estrelas que os forjaram, conectando cada célula viva a uma história que pode estender através de mundos e éons. Panspermia, confirmada ou refutada, já nos deu um presente inestimável. Ela expandiu nosso senso de possibilidade, nos forçou a questionar pressupostos, nos revelou que mesmo as questões mais fundamentais sobre nossa origem ainda permanecem abertas à investigação e descoberta. E isso, essa capacidade contínua de nos surpreendermos e nos maravilharmos, essa humildade diante do desconhecido combinada com coragem para investigá-lo, é o que nos torna verdadeiramente humanos e verdadeiramente parte deste universo extraordinário, que nunca para de nos ensinar quem realmente somos.